Olá, aqui é Marcelo Salvo, eu sou do AtitudeCast, mais um podcast falando sobre vendas e eu tenho aqui o Luiz Henrique, que vem nos acompanhando, parceiraço de várias caminhadas. Eu gostaria de que ele se apresentasse e depois eu vou falar sobre o que a gente veio falar sobre vendas. Olá, Marcelo. Primeiro quero te agradecer pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né, que estão vendo esse podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, que a gente vai conseguir trazer muito conteúdo legal, que vai contribuir muito para esse pessoal do mundo de vendas e para quem também não é do mundo de vendas. Pois é. Hoje a gente vai falar sobre 6 soft skills que são importantíssimos para equipes de vendas e até mesmo para a liderança. Mas a gente vai focar hoje na equipe de vendas. Vamos lá, eu quero começar com uma pergunta sobre produtividade, né? E aí a gente fala de gestão de tempo. Por que as equipes de vendas precisam ter foco no planejamento e na priorização? Boa pergunta. Marcelo, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E quando a gente fala de vendas complexas, isso é muito mais importante que você tenha um processo muito bem definido, né? E a priorização do que você precisa fazer, porque vendas, no final das contas, ela é um processo. Então, existem algumas etapas que você não pode negligenciar dentro do processo de vendas. Como, por exemplo, se você não tem uma definição clara de quem é o seu perfil de cliente ideal, que é o que nós chamamos de ICP, fica muito mais difícil, muito mais complexo você conseguir atingir os resultados. Porque quando você entende qual é o perfil de cliente ideal que você deve buscar, você está muito mais próximo de um resultado, porque o seu negócio está muito mais alinhado, né, com aquele perfil de empresa que tem uma necessidade específica para a compra do seu produto ou da sua solução. Ok. Um segundo ponto que eu entendo também, Marcelo, que é muito importante, é o mapeamento do comitê de compras, que muitas pessoas não fazem. Por que você deve mapear o comitê de compras? Para que você possa, a partir daí, entender quais são os desafios, as necessidades específicas que essas pessoas possuem, para que você possa estabelecer uma construção de relacionamento, de autoridade, uma construção de confiança, para que você possa, de fato, ali personalizar a sua comunicação, e isso vai te ajudar a influenciar na decisão de compra dessas pessoas também. Então, são alguns aspectos assim que são extremamente importantes para que você consiga definir uma linha de atuação, porque se você não priorizar, se você negligenciar algumas etapas, com certeza vai chegar no final, o resultado da venda não vai acontecer. E como que a gente consegue fazer essa análise do comitê de compras? Quando você fala de uma venda complexa, obviamente hoje existe um estudo que diz que entre 9 a 12 pessoas são envolvidas na tomada de decisão de uma empresa. Né? Então, quando você mapeia ali a jornada de compra desse cliente, é muito importante você entender quem são as pessoas envolvidas. Eu vou dar um exemplo claro. Então, eu estou vendendo um produto que é um produto de recursos humanos para a área de RH, um treinamento, né? Vamos falar de treinamento aqui, que é o nosso foco, né? O treinamento, você tem ali os decisores, que são aquelas pessoas que vão assinar o contrato, que são aquelas pessoas que vão tomar a decisão, mas dentro desse processo você tem também os influenciadores. Tá bom. Você tem o champion, que é aquela pessoa que está super motivada para trazer a sua empresa, porque conhece, porque já ouviu falar. Você tem aquele líder, aquele gestor, que é a pessoa que vai se utilizar do seu serviço, então ele também vai participar da tomada de decisão. E o que é muito importante, Marcelo, cada pessoa do comitê, ela tem uma necessidade específica, então você precisa entender, porque ali é um conjunto de interesses para uma tomada de decisão. Perfeito. Então a pessoa que é o influenciador, ela tem um interesse específico dentro do teu negócio, como o decisor está olhando ali para o resultado, para o faturamento, uma outra pessoa está olhando para o impacto que aquele treinamento vai ter no negócio dela. Então você entendendo os desafios de cada um deles, você consegue construir uma comunicação muito alinhada com aquilo que cada um deles precisa. E na hora que eles se reunirem para tomar a decisão, todos vão estar muito seguros, né? Tá bom. Do porquê que eles devem contratar a sua empresa.
E eu vejo, nesse caso aí, o que a gente chama de... É um mapa que você desenha, né, da empresa, por onde passa a decisão dessa compra. O que eu vejo é que em alguns momentos o vendedor ele se acomoda em ter um contato. O cara comprou uma vez, fez um pedido, assinou lá, ele mesmo assinou, ou sei lá quem assinou, também o vendedor não fica sabendo, e o vendedor se acomoda. O que pode acontecer nessa acomodação é que se essa pessoa sair da empresa, ele não tem para quem recorrer. Na realidade, ele vai precisar começar tudo do novo, de zero, né? Uhum. Começar do zero algo que ele já tinha começado e já tinha vendido. Concorda comigo? Marcelo, isso é muito comum. Isso é muito comum. Não só quando você perde uma pessoa que é o seu ponto de contato na empresa também, mas quando o cliente some. Então, muitos dos casos, o vendedor está lá, ele tem aquele cliente dentro do pipeline de vendas e aí está numa reunião de forecast e aí o gerente pergunta para ele, pô, mas e esse cliente aqui? O cliente sumiu. Ele fala, pô, eu estou tentando falar com a pessoa, não consigo, a pessoa sumiu. E isso acontece na maioria das vezes porque não é só essa pessoa que toma a decisão. Ela está dependendo de outras pessoas no processo que fazem parte do comitê que ainda não se decidiram. E é aí que as vendas acabam sendo perdidas, porque essas pessoas não estão convencidas e pode surgir um outro player, uma outra empresa, uma outra indicação. Você não teve a oportunidade para que aquele decisor conhecesse você e o seu trabalho. Isso pode colocar toda a construção de um processo de vendas a perder. Então a priorização também entra na questão de você priorizar algumas empresas, alguns contatos, para que você dê continuidade nos próximos negócios, né? Porque assim, é óbvio que se você não tiver um relacionamento bom dentro da empresa, você não vai progredir ali, né? Porque tem concorrentes, tem gente batendo na porta das empresas todos os dias. E você, para progredir, continuar com o cliente na sua carteira, você tem que progredir lá dentro do cliente. Inclusive de oferecer soluções diferentes, né? Algo que agregue, não sei, fazer um cross-selling, um upselling, qualquer coisa que possa crescer dentro do cliente. Porque eu já trabalhei em empresas, em metalúrgica, por exemplo, que a gente vendia para um determinado cliente e aí o cliente tinha que vender, a gente vendia, sei lá, 500 peças, tá? Uhum. E aí a gente achava que aquilo era o todo. Que o consumo todo daquela empresa era só 500 peças. E na realidade, com mais conversa, com mais aprofundamento, com mais planejamento sobre o processo de conversa, de entrosamento com o comprador, a gente descobria que aquilo fazia parte de 30% só do que a empresa consumia. Então a gente tinha uma meta ali que era aumentar de 500 para mais. Então, percentualmente, a gente conseguir colocar mais peças lá dentro, tirando a parcela do concorrente, entendeu? Marcelo, tem um dado, acho que é muito bacana isso que você trouxe, tem um dado que ele mostra que 72% da receita de uma empresa, ela é oriunda da base, dos clientes que ela já possui, e 28% vem de vendas novas. O que isso significa? Que é muito mais importante e é muito mais válido você investir nos clientes que você já possuem, porque a retenção é muito importante, mas o processo de expansão também é fundamental e está muito alinhado com o que você está falando. E a jornada do cliente é muito importante. Então, você conhecer a jornada de experiência desse cliente, cuidar para que ele tenha uma boa experiência desde do primeiro momento que ele entra, durante toda a trajetória dele, onde ele consome o seu serviço, onde ele consome o seu produto, é fundamental para que você consiga criar ali caminhos para que você possa identificar novas oportunidades e essas novas oportunidades possam favorecer o seu crescimento. Sim. Porque falar de cross-sell e falar de upsell sem olhar para a jornada de experiência desse cliente, ou seja, com aquilo que você já está oferecendo, se ele está feliz ou não, se está gerando resultado para ele, se está proporcionando sucesso para ele,
é muito importante você ter essa certeza para que a partir daí você possa buscar um crescimento. Sim. Então a retenção ela é fundamental nesse processo todo. E fidelizar, falando em retenção, a gente precisa fidelizar o cliente, né? O que eu vejo é que muitas equipes de vendas, muitas empresas, não têm um perfil competitivo a ponto de toda a empresa pensar nessa fidelização. Ou, por exemplo, a área de vendas vende, mas nós temos ainda a área de faturamento, né, a área financeira e outras áreas que vão atender o cliente quando ele ligar para a gente, que não só vai ligar direto para o vendedor ou para o gerente, alguma coisa assim. Então, a fidelização é fundamental. Você tem experiência ou você tem alguma história para contar de alguma empresa ou alguma situação que não mostraram essa fidelização? Que a empresa que você trabalhava não mostrou essa fidelização? Sim. Marcelo, toda empresa precisa ter muito claro, para ela conseguir chegar onde ela quer, ela tem que estabelecer uma cultura centrada no cliente. Não adianta a área de vendas ter esse foco, né, que cuida da experiência do cliente, e as áreas que entregam não ter essa experiência. Então, isso é fundamental. Então, eu já participei de muitas empresas e posso trazer inúmeras histórias aqui. Mas imagine assim, vamos trazer um cenário hipotético, e isso também é um cenário real, porque todo mundo que está ouvindo vai se identificar com essa história que eu vou contar. Então, a área de vendas, ela foi ali, negociou, teve um processo longo de vendas que durou 2 ou 3 meses, da venda de um serviço, né, de uma solução, conseguiu concretizar o negócio perfeitamente, o cliente assinou o contrato, teve um processo ali de onboard, né, que é um processo onde esse cliente passa a entender como que vai ser a jornada dele a partir dali, e a área de venda sai do processo, né, a área de CS assume, mas tem uma área que é a área de entrega. Então, vou trazer um exemplo específico aqui de recrutamento e seleção, né? Vamos continuar aqui no treinamento, no RH. Essa área de recrutamento e seleção assumiu ali um projeto onde ela tem que fazer uma entrega de, vamos colocar um exemplo, de 50 posições, né, de nível técnico ali, e ela não está alinhada com os valores, com a cultura daquele cliente, e por algum motivo ou outro ela acaba trazendo alguns candidatos ali que não têm um alinhamento com a cultura daquele cliente, não atende às expectativas que ele alinhou com a área de vendas. Sim. Né? E aí o cliente vem para a área de CS ou para a área de vendas e fala, puxa vida, o que a gente negociou não está acontecendo, eu tenho um tempo, não está rolando, tal. E aí a área de vendas é a área que vai ter que conversar com essa área de entrega, de recrutamento e seleção para entender o que está acontecendo. E a área de recrutamento e seleção, por algum motivo, fala, não, mas vocês entregaram para nós desse jeito e a nossa forma de trabalhar é assim, e o cliente vai ter que se adaptar. Né? Então, essa fala, o cliente vai ter que se adaptar, ela mostra claramente que é uma empresa que não tem uma cultura centrada no cliente. Perfeito. Existem falhas processuais, porque tudo isso também teria que ter sido alinhado antes com essa área que vai entregar, para que ela possa participar também da venda, da apresentação, porque quando você envolve as áreas que vão entregar em todo o processo de vendas, ela passa a fazer parte daquele compromisso com o cliente. Então, não é só uma questão daquela área ter uma visão equivocada ou não de uma cultura centrada no cliente, mas dela estar envolvida no processo de decisão como um todo e na jornada do cliente. Então, as empresas que têm os melhores resultados, né, que têm uma receita recorrente, que têm um negócio sustentável, né, com vendas ali que elas permanecem por muito tempo, são aquelas empresas que concentram a decisão desde antes do fechamento do negócio em várias áreas, para que todas essas áreas, a partir dali, já assumam o compromisso de entregar o melhor para aquele cliente. Sim, perfeito. E a gente está falando um pouco de gestão de tempo e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre planejamento. Você vê... Você já foi líder de grandes equipes, né? E você vê que isso é uma característica dos vendedores? Se planejar, criar um planejamento das visitas, um planejamento do que ele precisa fazer no dia, que ele não fique perdido
só em tentar fazer alguma prospecção, e isso é uma parte do planejamento, mas você vê essa dificuldade para as equipes de vendas ou não vê? Eu vejo bastante dificuldade, tanto que muitas empresas de tecnologia que assumiram um papel de protagonismo no mercado, principalmente no mercado de SaaS, de tecnologia, elas criaram sistemas que organizam as atividades de profissionais de venda, sejam de SDR, sejam de vendedores. Sim. O próprio CRM também ele vem para trazer uma contribuição muito bacana nesse sentido, mas isso é uma característica da maioria dos vendedores. Por isso que quando você divide os vendedores hoje, de uma forma geral, você divide em 3 partes, né? Então, você tem 20% dos vendedores que são considerados top performance, Sim, né? Que sim. têm comportamentos acima da média, comportamentos de organização, de consistência, disciplina, Sim. que fazem eles atingir os resultados na carreira. Você tem 60%, que é o bloco maior de vendedores, que são os medianos, né? Sim. Que geralmente são os vendedores que têm muita dificuldade com planejamento e organização e precisam de ajuda para isso. E técnica também, né? E técnica também. E você tem os outros 20% que são abaixo da média, que são aqueles que geralmente sempre são trocados nas empresas e tudo mais. Mas por uma própria característica do profissional, eu entendo que ele precisa de apoio para isso, Marcelo. Sim. Né? Porque o planejamento ele não é algo fácil. Agora, o que ajuda no planejamento? É o processo. Então, quando você tem um processo muito claro, muito bem definido pela própria gestão comercial, isso vai favorecer muito o trabalho, né? E aí você tem o trabalho do pré-vendas, né? Que é aquele profissional que está ali fazendo qualificação, que está fazendo ali uma análise daquela lista de clientes, se eles estão adequados ou não, avaliando se tem os contatos. Esse profissional geralmente trabalha com volume de trabalho maior e ele precisa de ferramentas que organizam isso. Sim. Já o vendedor, quando entra no funil de vendas dele, tecnicamente ele precisa conhecer muito, mas ele precisa ter 3 características que são muito importantes, que vão de fato favorecer todo esse planejamento e a melhor usabilidade do processo que foi desenhado para ele, que é a organização, a consistência e a disciplina. Isso são comportamentos e são competências que dificilmente um gestor ou uma empresa vai conseguir desenvolver no profissional de vendas. Então, ele precisa ter isso muito claro, porque a partir dessas características, desses comportamentos, ele vai conseguir desenvolver todo o resto. Então é muito importante a gente trazer isso também, lógico, porque é um papel do próprio vendedor buscar essas características e buscar desenvolver um trabalho dessa forma para que o resto possa ser facilitado. Buscar se aperfeiçoar nessas características, né? Porque é uma coisa que realmente a pessoa não nasce sabendo, ela vai ter que aprender isso com o tempo. Óbvio que se você tiver um gestor que está presente, né? E dependendo da pessoa, ele se dedica mais para aquela pessoa, ele vai ter um desenvolvimento melhor, né? Mais rápido. Mas eu também concordo que tem que partir bastante do profissional esse interesse, né? O que a gente sempre fala é que o profissional de vendas ele tem que ter brilho nos olhos, né? Uhum. Se ele não tiver brilho nos olhos, e brilho nos olhos vem desde o primeiro momento que você entra na sala de vendas para falar bom dia para todo mundo. Se ele não tiver com esse brilho nos olhos, as coisas não acontecem. Porque ele vai ter que demonstrar para o cliente que está atendendo ele, ou virtualmente ou presencialmente, ele vai ter que mostrar a solução da empresa dele, que é a melhor solução de todas as outras, dos outros concorrentes. Então, assim, diferenciar isso hoje é algo que depende muito do vendedor. Sim. Então tem que existir esse brilho nos olhos, né? Sim. A forma como se vende, Marcelo, ela mudou muito. E a forma como se compra mudou muito também. Hoje, as pessoas só compram de quem vai ajudá-las a resolver um problema. Sim, sim, sim. Ela não vai comprar de você porque o teu produto ou porque o seu serviço é bom ou porque o teu produto, o teu serviço é mais bonito do que o outro. A pessoa vai comprar de você porque ou você vai ajudá-la a resolver um problema, ou você vai ajudá-la a mitigar um risco, ou você vai ajudá-la a chegar em um ponto onde ela quer chegar de sucesso para o negócio dela. Então, isso é muito importante. Para que você consiga ajudar essa pessoa, é o que você colocou, a pessoa tem que ter o sentimento genuíno
né? De que ela tá ali para ajudar, de que ela não tá ali para vender, porque hoje as pessoas percebem isso. Então, acho que essa é uma característica muito importante também para o vendedor entender que ele só vai conseguir alcançar os objetivos hoje, principalmente, não só em vendas complexas, mas em vendas transacionais também, se ele tivesse esse sentimento muito genuíno de ajudar aquela pessoa. E para isso, Marcelo, ele precisa entender quais são os desafios que aquela pessoa que ocupa aquela cadeira enfrenta, para que ele possa ter uma conversa num nível onde aquela pessoa tenha uma segurança, uma confiança e sinta que ele conhece do que ele está falando e ele conhece das dores que aquela pessoa tem. Tá. Vamos para outra pergunta que aí eu já entrei um pouquinho falando sobre ela, que era o relacionamento, né? Como que as equipes devem humanizar esse relacionamento com o cliente? O que você acredita que é uma humanização de um vendedor quando se trata de um relacionamento, uma relação que vai durar mais do que uma venda só, né? A gente falou um pouquinho agora sobre isso, Marcelo. Eu volto nessa mesma tecla, né? De que as pessoas só vão comprar e elas só compram de quem vai ajudá-las a resolver um problema. Falar em humanização é muito simples. O vendedor, para ele ser humanizado, ele tem que ser genuinamente sincero. Ele tem que ser genuinamente correto. E aí, isso também passa por um processo de vendas. Por quê? Quando você identificou que aquelas pessoas fazem parte de um comitê de compras, que são elas que vão estar envolvidas na tomada de decisão, você precisa iniciar uma análise sobre cada uma delas. Ou seja, fatores sociais, como aquela pessoa pensa, como ela se posiciona, quais são os desafios que ela enfrenta na cadeira que ela ocupa, entender do negócio dela, entender do mercado que ela atua, porque quando você absorve todos esses conhecimentos, e isso é a capacidade de você trabalhar com contexto, você consegue personalizar a sua comunicação. E isso passa a ser genuíno, porque você personalizando a sua comunicação, você consegue ser relevante. E se você consegue ser relevante, isso é uma humanização, porque você está falando para ela. E quando ela se conectar com você, ela precisa ter esse sentimento, puxa vida, o Luiz, o Marcelo está conversando comigo. É sobre o meu trabalho, é sobre o meu problema que ele está falando. E isso vai fazer com que você consiga construir uma relação, né, que é uma relação humanizada, uma relação duradoura. Você vai conseguir construir uma autoridade que é muito importante, porque a autoridade ela constrói confiança e segurança. Sim. A pessoa fala, ele sabe do que eu estou falando, entende do meu negócio, então é com ele que eu vou avançar nessa jornada. Então, a humanização, ela nada mais é do que o respeito àquela pessoa que está do outro lado, né? E você entender o que ela precisa e quais são os problemas que ela tem para você conseguir ajudá-la. Sim, a partir do momento que o cliente começou a confiar no vendedor, ele passa a confiar também na empresa, né? E para confiar, tudo aquilo que a gente... É difícil vender, né? Então, para colocar o seu serviço, o seu produto dentro de uma organização, depois de uma negociação e tudo aquilo que você falou inicialmente tem que ser tudo certinho, tem que dar tudo certo, né? Você entregar um serviço que realmente vai ajudar a resolver um problema, entregar um produto que também é uma solução para um problema ou uma necessidade do cliente, e isso gera confiança, né? E aí isso dá confiança, aparece o relacionamento no decorrer do tempo, né? O tempo que vai acontecendo 1, 2, 3 vendas, e aí as empresas começam a se confiar, né? Porque quando você tem uma estrutura muito grande, Marcelo, você fez a venda, mas a entrega, ela não depende especificamente de você. Ela não depende exclusivamente de você ou da sua área. Então, cuidar da jornada de experiência desse cliente, desde antes dele se tornar cliente até o momento em que ele está consumindo o teu serviço, é fundamental. Porque você consegue criar mecanismos de análise, não apenas se ele está tendo sucesso com o seu trabalho, mas como é que está sendo a jornada dele. Então, hoje você tem ferramentas como o NPS, você tem o CSAT, você tem o Health Score, você tem o Effort Score, que são ferramentas que mensuram o nível de esforço que ele está tendo para consumir o seu serviço.
que são ali indicadores que, além de monitorar, eles te dão subsídio também para você avaliar como está sendo essa jornada. Perfeito. Porque no final do dia, é a maneira como ele está consumindo o seu serviço, a sua solução, que vai definir se você vai ter um cross-sell, se você vai ter upsell, se ele vai continuar com você e se a sua relação com ele vai continuar sendo uma relação saudável ou não. Seja do vendedor, seja do CS, ou seja de quem for ali na empresa que está atuando diretamente na entrega com esse cliente. E quando a gente fala de relacionamento ser saudável ou não, significa que tem que ser um ganha-ganha. Né? Exatamente. Independente, porque as pessoas confundem muito essa questão do ganha-ganha, né? O ganha-ganha não é que o cliente tem que comprar no menor preço possível e eu vender no melhor preço possível. Não é, senão nunca ia gerar um ganha-ganha, né? Na realidade, eu posso vender um produto pelo que ele merece, né? Que pode ser independente do preço dele, é o que ele merece, e o cliente está resolvendo um problema que outros produtos não ofereceriam, não daria a resolução daquele problema. Então ele está ganhando também. Nossa. Então o ganha-ganha significa que eu estou te ajudando e eu estou recebendo por isso. Então eu ganho recebendo e você ganha resolvendo o seu problema. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E quando eu separei ali o nível de vendedor e eu coloquei 20% dos vendedores são top performance, Sim. Esses são os que já compreenderam isso. Sim. Esses são os vendedores que não trabalham, que não negociam ali por margem, que não negociam por descontos. São vendedores que geram valor, que conseguem mostrar esse valor para esse cliente e mostra para esse cliente que se ele pagar pelo preço justo que aquele serviço ou que aquele produto vale, ele vai ganhar muito mais, né? Que é o que a gente falou, ele vai resolver um problema. E o que as pessoas querem no final do dia é isso. Então, e aí quando a gente fala desses 20% aí, que são os que dão, provavelmente, que trabalham em cima dos principais clientes e que dão um resultado para a empresa, né? Que garante um percentual grande de resultado para a empresa, esses não são aqueles que tecnicamente precisam ser treinados. Ele precisa ser treinado a parte comportamental, que muitos deles eles precisam um ajuste também para lidar com os outros vendedores e lidar também com a liderança, né? Porque muitos, e eu já passei por isso, muitos que vendem muito bem, eles se sentem a peça-chave de qualquer lugar, mas ele acaba perdendo um pouco o relacionamento com as pessoas de dentro da empresa, com os outros setores, com a própria equipe, porque ele não precisa da mesma coisa que o restante da equipe precisa. Né? Então a gente normalmente treina a parte comportamental, seja a comunicação, a oratória, o próprio relacionamento em si, né? A comunicação não violenta, coisas assim. Marcelo, eu vejo o treinamento fundamental. Assim, eu parto de um princípio que em vendas, treinamento em vendas é igual. 4 mais 1 é maior que 5. Eu faço uma analogia, eu faço muito uma analogia com futebol. No futebol, os atletas, eles treinam praticamente 5 dias por semana para jogar um dia no final de semana. Então, ele mais treina do que ele, de fato, executa aquilo que ele precisa. Né? Por quê? Porque existe essa necessidade de treinar muito. E vendas, para mim, não é diferente. Por isso que, para mim, em vendas, 4 mais 1 é maior que 5. Porque justamente pelo que você falou, o comportamento ele é muito mais importante do que a técnica em vendas, porque a técnica você aplica ali, você tem um processo, você desenha, ele vai aplicar a técnica, mas se ele não tiver um comportamento que permita, primeiro, ele compreender que aplicar aquela técnica é importante, e segundo, que ele possa aplicar de uma maneira mais natural possível, porque ela exige alguns comportamentos, né? Que é inteligência emocional, que é resiliência, que é trabalho em equipe, né? Que é persuasão. Então, existe uma série de comportamentos que precisam estar intrínsecos ali no comportamento dele, fatores, né? Que precisam estar intrínsecos ali no comportamento dele, para que aquela técnica consiga, de fato, performar. Então, o treinamento é fundamental e ele tem que acontecer de uma forma muito contínua. Isso sem contar
que o vendedor por si só, ele também tem que buscar o aprendizado, porque as coisas mudam muito. Né? Então as coisas mudam muito, o comportamento das pessoas, dos consumidores mudam muito, e ele tem que estar preparado para isso. Posso dar um exemplo? Lógico. Isso não é diferente com compradores. Então, eu lembro que eu participei de uma concorrência muito grande e eu estava ali participando com o comitê de compras, né, conversando com eles ali e tal. E o cara do comitê de compras trouxe para mim um ponto que era muito bacana. Ele falou assim: Luiz, os vendedores ainda pensam que a gente está aqui, os profissionais de compras, focado no saving, que eu preciso ter uma redução de margem, mas não é isso que a empresa espera de mim. Eu, como comprador, eu tenho a responsabilidade de trazer um fornecedor que tenha segurança reputacional. Eu tenho a responsabilidade de trazer um fornecedor que tenha um olhar para a diversidade, e tenho a responsabilidade de trazer um fornecedor que tenha um olhar muito voltado também para ESG, né? Para sustentabilidade, para fatores que são super importantes. E quando eu converso e interajo com o vendedor, ele está falando em preço, e na verdade a minha necessidade é outra. Então isso, entender esse comportamento dos compradores de hoje, por exemplo, é um comportamento que os compradores precisam ter, e a maioria deles não tem. A maioria deles está focada no produto e está focada ali na discussão, negociação de margem e preço. Então as coisas mudaram muito. Então esse comportamento precisa ser estimulado, precisa ser trabalhado, precisa ser treinado constantemente com os times de vendas. Muito bom. Vamos passar para uma outra característica que precisa ser treinada na área de vendas, não só na área de vendas, atendimento também, que é a habilidade de fazer perguntas. Né? A gente sabe da questão do spin selling, das perguntas poderosas do spin selling, mas eu quero focar aqui na sondagem. Qual a importância de fazer perguntas abertas nas reuniões com os clientes para vender mais? Nossa, Marcelo, essa pergunta é sensacional, porque eu tive que aprender errando muito. E o que hoje eu aprendi, que eu procuro passar para todas as pessoas que trabalham comigo? Se você faz uma pergunta fechada, você vai ter uma resposta fechada. Você vai ter uma resposta sim, ou você vai ter uma resposta não, e isso no final da reunião não vai te levar a lugar nenhum. E um talvez. Quando você faz uma pergunta aberta, qual que é o principal objetivo dela? A pergunta aberta, ela vai levar o vendedor aonde ele quer chegar. E ela abre portas para que você consiga, ela abre caminhos para que você consiga fechar as portas que são importantes. Exemplo, a porta da confiança. Se eu consigo levar esse cliente através de perguntas abertas do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, esse próprio cliente, à medida que ele vai respondendo essas perguntas, ele também vai entendendo que há uma necessidade de mudança. Lá dentro. Que há uma necessidade de resolver um problema, que há necessidade de mitigar um risco. Então, a pergunta aberta, ela leva o cliente a vários pontos onde você quer que ele chegue e te permite também transitar de uma forma muito harmoniosa pelos pontos que você quer abordar. Sim. E isso leva a um profissionalismo, essa questão de saber fazer a pergunta, leva para o lado profissional, porque é o que você falou. No momento que você está conversando com o cliente e ele, às vezes, ele solta pouca coisa, já para analisar você qual que é a sua pegada, né? Se você entende mesmo do negócio ou não entende. Então, quando você começa a direcionar as perguntas para um caminho onde ele responde já qual que é a solução para aquilo, ele facilita a tua vida e também percebe que você sabe muito bem o que o seu produto pode ajudar lá na empresa dele. Né? Porque tem pessoas que, compradores, RHs, quem compra alguma coisa de fora, né? Que o RH compra, a área de compras compra, tem outras áreas também, eles costumam segurar informações, o que atrapalha completamente uma análise, né,
uma análise inicial do vendedor do que ele pode fazer, qual a solução lá dentro de casa que eu posso trazer para cá e ajudar esse cliente. Então, essa comunicação só vai ser transformada ou, né, ou mudada, vai ter que mudar de alguma forma, no momento que eu começo a fazer perguntas e levo essa pessoa a pensar já na solução. Ele não sabe qual é a solução, mas ele já sabe que ele precisa daquilo. Ele precisa, por isso que você comentou do spin selling, né? Pois é. Porque você não tem só o spin, ou você não precisa transitar pelo spin, né? Sim. Mas o spin, ele te permite ali você abordar alguns pontos, né? Que é a situação, o problema, né? A implicação e a necessidade que ele tem de mudança. Sim. Mas você também pode seguir alguns caminhos ali com esse cliente, onde ele, através da própria resposta dele, ele consiga entender. E não precisa apenas ele entender. O que é muito legal? Eu li um livro sobre storytelling em vendas. Cara, eu achei fantástico esse livro, porque quando você aplica o storytelling em vendas, você passa por um processo de invalidação daquilo que você fez e que de repente não foi legal e que você mudou o caminho e que esse caminho fez você chegar num ponto onde você queria. E isso pode ser aplicado para um cliente que você se reuniu e aí você trazendo isso através do storytelling, para mim, pelo menos, é muito importante porque eu consigo fechar duas portas que são fundamentais, que ajudam a tomada de decisão e que influenciam a tomada de decisão no cliente, que é a porta da confiança e a porta da segurança. Então, a porta da confiança é o quê? É você conversar com ele, é ele responder, é você levar ele a alguns pontos, é você trazer o storytelling e no final o pensamento dele é, puxa vida, ele pensa igual a mim. Sim. Essa empresa pensa da mesma maneira que eu penso, ela passa pelos mesmos problemas que eu passo, ela tem a mesma visão que eu tenho, então isso gera confiança. E você fechando essa porta, Marcelo, você praticamente elimina uma objeção que está relacionada a isso. Sim. A porta da segurança também é fundamental, porque o que me faz ter segurança? Quando você aplica o storytelling, e aí você ali, através das perguntas abertas, e te abre imagem para isso, você consegue levar para ele outras empresas, outras pessoas que você ajudou, que tinham problemas semelhantes ao dele. Então, quando ele olha e fala, puxa vida, ele já resolveu problemas que eu tenho. Isso é segurança. Então, as perguntas abertas, elas trazem uma série de vantagens, uma série de benefícios, e o vendedor que consegue aplicar isso na sua abordagem, ele está muito próximo do resultado positivo. E você vê que é tudo é tudo um processo, né? Tudo que a gente está falando está dentro de um processo. Porque eu dei aula já para algumas empresas, para a área de vendas de algumas empresas, que elas fazem peças, né? E a solução é entregar essas peças de maquinário, de carro ou de qualquer outra coisa, entregar essa peça para ajudar o cliente a resolver um problema interno lá dentro da máquina que ele tem lá, ou do carro que ele está construindo. Beleza. Os cases que me apresentaram lá no dia que eu fiz esse treinamento eram sensacionais, porque existia uma confiança do cliente lá na ponta com esse produtor de peças, né? O cara, a empresa que está produzindo, que está vendendo essa solução, uma confiança tão grande que colocavam dentro de um telão ali e eles aceitavam o erro. Porque no momento que você está produzindo algo personalizado para uma outra empresa, pode existir erro sim, mas é um erro de adaptação. E que se a gente conversar área técnica com outra área técnica, né, a gente consegue chegar num ponto que eu posso começar a produzir um produto que eu não vendo para ninguém, só para você. Quando a gente está falando de vendas mais técnicas, né? De construção de máquinas, de equipamentos e tudo mais. E eu vi em várias situações dos cases que apresentaram uma qualidade no que estava se entregando e uma entrega tanto de uma parte como de outra. Eu preciso de mais essa peça e o outro eu preciso de mais vender para você. Então, juntando isso, eu vendi, ganhei e o outro comprou e ganhou. É essa relação do ganha-ganha. Através de uma sondagem de perguntas e respostas bem estruturada. Você pergunta, a pessoa também tem que ter aquela aptidão para responder,
né? E entender do que está se falando. Por isso que nem sempre, voltando um pouco do que a gente falou, nem sempre o negócio está na mão do comprador. O negócio está, às vezes, na mão do técnico lá de trás, onde ele fez a solicitação para o comprador comprar uma determinada peça. Como não tem no mercado, ou tem parecida, mas não ajudou, ele precisa de um técnico da empresa que presta serviço para ver se consegue fazer. Então, isso que é empolgante na hora de você vender algo complexo, né? E assim, Marcelo, por isso que é importante você mapear todo o comitê de compras, né? Porque você tem um exemplo agora que é perfeito. O comprador está ali conduzindo o processo, mas não é ele que vai tomar a decisão, né? Se você consegue mapear e entender que quem vai utilizar o produto é um profissional técnico de uma área específica, você consegue ali trabalhar com ele, você consegue construir conteúdos, você consegue iniciar um trabalho com ele de relacionamento, com uma comunicação alinhada com aquilo que ele precisa, né? E isso é muito importante, por quê? Porque as vendas hoje, elas mudaram falando em ciclo. Então, hoje você tem um dado onde 95% das empresas não estão em momento de compras. Apenas 5% dessas empresas estão. Tá, então antes a gente tinha uma forma de se relacionar muito mais ali, aliás, desculpa a redundância, mas era muito mais relacional ali no tete-a-tete. Isso foi mudando, passou por um processo. Sim. Depois veio o BID, onde participam 9 empresas, então você ainda tem um relacionamento, você participa do BID. Hoje, o comprador, ele passa 84% do tempo dele investigando, pesquisando quem são os melhores fornecedores, e quando ele vem para um processo de concorrência, ele já vem decidido, eu só vou colocar essas 3 empresas no meu bid. E aí, se você não construiu nenhuma relação com ele durante esse momento que ele está ali pesquisando, você fica fora da concorrência também. Você não está lá Você está fora. Então é importante você mapear, porque aí você vai construindo a tua relação com todos. Perfeito. A hora que chegar, todo mundo já vai saber quem é a sua empresa, quem é o Marcelo, quem é o Luiz, e aí o processo de influência ali na decisão fica muito mais fácil. Perfeito. Vamos passar para uma outra coisa muito importante, uma habilidade que para mim é uma das mais importantes em vendas e também para liderança, que é a forma de você se apresentar, a oratória. Fazer uma apresentação, a gente fala muito do pitch, né? Pitch de vendas, fazer uma apresentação rápida e tudo mais, mas fazer uma apresentação aqui, eu estou falando de uma apresentação que seja de qualidade. Uma apresentação que realmente seja rápida, porque você não tem muito mais tempo. Essas mudanças todas mostraram que o cliente não tem muito tempo para atender, então você precisa ser rápido. Mas poucas pessoas têm essa capacidade, e principalmente quando vai apresentar para mais de uma pessoa. Tipo assim, você vai vir aqui apresentar, fala que vai te dá o espaço, abre a porta para você, e quando você chega na sala de reunião, tem 7 pessoas te esperando. Todo mundo começa a tremer, cara, porque não estava preparado para isso, só estava preparado para falar para uma pessoa, né? E aí qual é o risco, cara? Aí é a minha pergunta, né? O que você acha sobre a habilidade de apresentar de forma persuasiva? Tá. Bom, a persuasão ela só acontece se ela ocorrer de forma eficiente, né? Se não houver eficiência, não tem a persuasão. Acho que você traduziu de uma forma brilhante, que é o preparo, né? Então, é como você falou, todo o processo de vendas ele está unificado, e tudo isso, para você chegar já nessa etapa final, que é de você conseguir fazer uma apresentação e persuadir as pessoas que estão ali, isso passa pelo processo de estudo, pelo processo de mapeamento, de entendimento com quem que vai estar ali naquela sala, para você saber como você vai falar com cada uma delas. Porque se você está numa sala com 7 pessoas, você vai fazer uma comunicação única do seu serviço, você precisa entender que você tem que falar para 7 pessoas que têm interesses específicos, interesses diferentes e que estão te avaliando sobre formas diferentes. E conhecimentos diferentes também, né? Exatamente. Então, o preparo, ele é fundamental, e é aí que entra o contexto.
Então, se você entender o contexto, que momento do ciclo de compras que aquela pessoa, que aquela empresa está, que cada uma daquelas pessoas está, você vai conseguir entender ali o que cada uma precisa, o que cada uma busca, para você conseguir ali personalizar essa comunicação e atingir todas Isso. de forma muito eficiente, né? Então, todo esse processo de oratória, todo esse processo de convencimento, esse processo de persuasão, ele passa pela forma como você se prepara para estar ali. Sim. E aí você tem hoje uma série de ferramentas que te preparam para isso. Hoje você tem, por exemplo, eu estava participando de uma negociação recentemente e eu precisei fazer um estudo de um negócio que era bem complexo, do setor do agronegócio, de algumas especificações que tem, de algumas mudanças que estão tendo no agro e tudo mais. E eu precisava entender como que estava o agro, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. E eu encontrei uma plataforma, né, que muitas pessoas usam, que é a Perplexity, né, que é uma plataforma que consegue trazer para você de inteligência artificial, consegue trazer estudos de vários lugares do mundo. E ela me trouxe, né, um estudo detalhado, eu peguei, li ali as principais fontes, coloquei dentro de um local, né, onde eu falei, bom, agora aqui eu tenho material que eu preciso, mas mesmo assim eu precisava entender, pô, mas como que eu consigo conversar com alguém sobre esses desafios que o agro está enfrentando? Eu peguei esse material, coloquei dentro de uma outra ferramenta de IA, que é uma ferramenta do Google, que é a Notebook LM, e falei, gera um podcast para mim aqui de 2 pessoas conversando, né, sobre esse tema, onde ela pergunta isso, essa pessoa traz esses pontos de mudança, de estratégias, como que o mercado tem agido. Joguei ali dentro do liquidificador ali do notebook, ele gerou para mim um podcast ali de 15 minutos com as pessoas discutindo e me preparou. Por quê? Porque eu tive a percepção de que eu estava praticamente conversando com aquelas pessoas ali, com aquelas 2 pessoas, com o entendimento, com a fala, com a opinião delas e tudo mais. E isso me preparou para ir conversar com os 3 diretores. Não eram 7, mas eram 3 que eu precisava conversar. Cara, mas eu fui muito mais preparado. Então, o vendedor de hoje, ele precisa ter essa compreensão que toda a oratória dele, ela faz parte de uma construção de planejamento, processo, entendimento, né, de buscas que você precisa ter para você performar. E tudo isso dentro de um storytelling, né? Porque tem que ter um começo, meio e fim. Da onde eu saí e aonde eu vou chegar, né? E normalmente os vendedores, pelo que eu conheço de vendedor, que é bastante, os vendedores tendem a sempre fazer da mesma forma. Agora vem mudando com a ajuda da inteligência artificial e tudo mais, mas o vendedor principalmente os que têm aquela performance melhor, que vende mais para a empresa e tudo mais, ele mantém o mesmo nível de comunicação, porque ele sabe que é aquilo que deu certo. Mas a inteligência artificial está ajudando muito nessa preparação e também na velocidade que você pode aprender algo, né? Não ficar limitado à mesma coisa sempre, né? É o que eu falei para você há pouco tempo aqui, antes de entrar no podcast. Eu preciso trabalhar em treinamento numa velocidade muito grande e acompanhando o mercado, porque o treinamento também é algo que fica velho. E as informações ficam velhas e elas precisam ser atualizadas. Então, a cada treinamento que eu faço, eu preciso ter algo novo. Não é a mesma apresentação de 2 meses atrás ou 3 meses atrás. Não é. Tem que ser mudado. E a venda é a mesma coisa. E muda muito rápido, né, Marcelo? Muda muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, cara. Bem, a gente tem aqui mais alguns minutos e eu queria me aprofundar nesse tema que é bastante importante, que é a venda de valor. Onde a gente está falando aqui de benefícios, de vantagens, a venda de valor. Qual a importância da venda de valor para o mercado, né? Para os vendedores, para o mercado? Qual a importância disso? Cara, é real. Hoje a venda de valor, ela é a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma área de vendas, né? Então, você precisa ter muito claro quais são os benefícios que o teu produto, que o teu serviço ele vai trazer para o mercado. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quais são as dores que eu resolvo?
né? Quais são as pessoas que eu ajudo? Onde essas pessoas estão? Quais são os problemas que elas enfrentam no dia a dia? Então, essa é a primeira visão que o profissional de vendas precisa ter para que a partir daí ele possa dar o segundo passo. Então, ter esse entendimento claro de quais os problemas que ele resolve, quais as dores que ele cura, né? Ele já tem um grande passo, porque aí, quando ele estabelece uma conexão com quem está do outro lado, Marcelo, ele consegue trazer isso de forma muito clara e associar isso àquilo que aquela pessoa enfrenta, que aí envolve todo o processo que a gente está falando. Por quê? Eu consigo, cliente, levar você desse ponto onde você está hoje a esse ponto. E o que é mais importante na venda de valor é fazer com que esse cliente ele tenha essa percepção sem que você tenha que falar. Eu fico imaginando assim, as melhores vendas que eu já consegui fechar são aquelas vendas que eu consigo olhar para aquele cliente que está de frente para mim e em cima da minha fala eu percebi a reflexão dele, imaginando como seria ele se utilizando daquele produto ou daquele serviço. Sim. E o vendedor, ele consegue ter essa percepção. Por quê? Porque ele dá o tempo para que aquela pessoa consiga refletir, para que ela consiga imaginar. Aí tem alguns pontos que é importante, onde você para, onde você respira, onde você permite a pessoa entender. Eu estou saindo um pouquinho do foco, mas eu volto já, Marcelo. Mas no final do dia, a venda de valor é sobre tudo aquilo que nós já conversamos aqui. É aquela pessoa que vai resolver um problema, mitigar um risco, né? Ou alcançar o sucesso com a sua solução. Essa é a venda de valor. E se ela tiver essa percepção muito clara, a venda foi feita de uma forma perfeita. Você não acha que aí dentro da venda de valor também entra aquela questão de você entender o que o cliente precisa, né? Mas o benefício que vai causar, ok, você entende, mas aonde ele vai levar vantagem nisso? Quais são as vantagens dele? Porque eu preciso de um carro que tenha uma direção hidráulica, eu preciso de um carro que tenha banco de couro. Mas qual é a vantagem do banco de couro? Qual é a vantagem da direção hidráulica? Qual é a vantagem de ser automático, né? Quais são as vantagens, né? Porque o cliente, ele quer, no final das contas, ele compra, e aí eu estou falando de pessoa jurídica e pessoa física também, ele compra já pensando naquilo como uma solução e um prazer para ele, né? Então pode estar relacionado vários pontos aí de vantagens que a gente às vezes não mede isso para vender, né? Então tem muitos vendedores que saem na rua sem saber 100% do que aquele produto ou serviço pode ocasionar para cada empresa, para cada necessidade, né? Porque se ele sair só com um discurso, ele não vai vender. Marcelo, eu digo para você que a maioria dos vendedores não compreendem a dor que eles vão resolver. Como que eu faço com os meus treinamentos, com as minhas equipes de vendas? Eu vou vender para um profissional de RH. Então, eu vou vender um produto que é um produto chamado recrutamento e seleção. A primeira coisa que eu faço com esse profissional de vendas, eu sento com ele e falo assim, agora nós vamos listar. Você é um diretor de recursos humanos de uma grande empresa. Você está sendo entrevistado por um CEO. O que esse CEO vai dizer para você que ele espera do seu trabalho? Quais os resultados ele espera de você? O CEO espera que eu consiga favorecer o clima organizacional, esse CEO espera que eu consiga melhorar os índices de retenção, a comunicação com as empresas, o desenvolvimento da liderança, uma política de cargos e salários. Então beleza, a gente linka ali 10 pontos importantes que o CEO espera daquele diretor de recursos humanos. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos abordar esse cara e falar como que o nosso trabalho vai conseguir ajudá-lo a resolver esses desafios que o CEO passou para ele. Sim. Então vamos lá. Então eu trabalho com recrutamento e seleção. Então eu sou uma consultoria de recrutamento e seleção.
eu vou trazer para você candidatos alinhados aos seus objetivos, à sua cultura, e o que que isso vai impactar? O tempo de permanência dessa pessoa, isso vai favorecer os seus treinamentos, isso vai favorecer os seus resultados, porque essa pessoa vai estar alinhada com a sua cultura, vai permanecer aqui por mais tempo e vai performar e vai virar um gerente, uma liderança, e isso vai fazer com que o negócio prospere. Então, esses são os benefícios, e é o que eu te falei, para você conseguir transmitir para uma pessoa os benefícios que o teu trabalho ou a tua solução vai trazer para ela, você precisa entender os desafios que ela enfrenta. Porque você consegue alinhar a tua abordagem, a tua comunicação, para que o resultado do seu trabalho traga os benefícios que é o que ela espera para a cadeira que ela ocupa. Que entra dentro de tudo aquilo que a gente está falando desde o início. Um processo inteiro, com sondagem, com relacionamento, com confiança, você vai gerando essa relação onde você consegue entender um pouco melhor das dificuldades do cliente. E fora isso, a presença, né? A palavra-chave para o vendedor é presença. Você tem que estar presente no cliente. Não importa como. Se é por uma mensagem de WhatsApp, se é por uma ligação, se é por uma visita, se é numa reunião online, não importa como você vai estar presente, você precisa estar presente. E sempre comunicando ele sobre aquilo, as novidades e também sobre as possibilidades que você ainda tem e que ele não comprou ainda, né? Então é importante isso, não só querer vender o mesmo produto num volume maior, mas também vender outros produtos para você ter uma abrangência ali dentro do cliente, né? Ter mais significância ali dentro, né? Se você não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Alguém vai. Alguém vai ocupar, Marcelo. Então, você está falando de cross-sell, né? Isso. E você está falando de upsell também. Hoje, os negócios que mais prosperam são os negócios que têm uma recorrência e que têm um impacto positivo ali na relação CAC e LTV, né? Que é o tempo de permanência daquele cliente faturando dentro da tua empresa. E isso só vai acontecer se você estiver presente. Isso só vai acontecer se você tiver um entendimento claro dos resultados que o teu negócio está trazendo para essa empresa. Porque a partir do momento que aquele cliente, que você tem a percepção e você mostra isso para ele, que são os fatores de sucesso, você abre portas para que ele mesmo consiga te indicar novas oportunidades ali dentro. Tá? Então, isso é fundamental. Se você não ocupar esse espaço de presença e não monitorar a experiência dele com o teu trabalho, outra empresa vai fazer isso no seu lugar. Perfeito. A gente não falou sobre comunicação, mas eu queria que você falasse um pouco sobre ter uma comunicação escrita, verbal, não verbal. A gente fala do não verbal, mas a escrita e a verbal hoje é fundamental para o vendedor, né? Porque a gente precisa que eles também mandem um e-mail de qualidade, que eles mandem uma mensagem de WhatsApp de qualidade, né? Que seja clara, que seja assertiva e direcionada para uma necessidade que o cliente possa ter. Então, o que você pode dizer um pouco sobre, para a gente terminar, o que você pode falar um pouco sobre a comunicação assertiva hoje? Marcelo, a comunicação ela é fundamental, desde a estrutura, desde a sua primeira pergunta, quando você fala da priorização, quando você fala do processo. Eu acho que eu penso, né, que numa relação dentro de uma área de vendas e numa relação vendedor-cliente, a comunicação ela é fundamental e ela tem que ser muito clara e objetiva. Sim. As pessoas não têm muito tempo a se perder. E quando você precisa fazer uma comunicação, essa comunicação ela tem que dizer de uma forma muito assertiva aquilo que você quer transmitir. Antes, eu digo, muito antes da pandemia, a gente tinha desculpa ali de que, puxa vida, esse vendedor não escreve bem, esse vendedor não fala bem. Hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente tem inúmeros recursos que favorecem uma boa escrita, uma correção de uma escrita inadequada e uma comunicação mais assertiva, né? Então a gente tem muita inteligência por detrás disso. É óbvio que todo vendedor
Ele pode se utilizar da inteligência artificial, mas se ele não colocar o tempero dele ali, lógico, tem que ter. o cliente vai perceber e vai ficar ruim. Tem Né? que ser Então, natural, não artificial. ele né? sempre vai ter que colocar o tempero dele, mas ele tem subsídios que vão ajudá-lo a ter uma comunicação hoje muito mais eficaz com o cliente. Mas eu penso também, Marcelo, que toda comunicação ela passa por um entendimento claro do perfil de quem está do outro lado. E o vendedor tem que ter essa capacidade de entender como o cliente dele prefere se comunicar. Ele prefere uma comunicação por telefone, ele prefere uma comunicação por e-mail, ele prefere uma comunicação pelo WhatsApp. Então, isso é muito importante você conhecer também quais são as preferências e quais são os melhores canais que aquele cliente se sente confortável para você conversar com ele. Isso seja na prospecção ou seja também num cliente que já é Num ativo, relacionamento. num relacionamento de um cliente que é da sua base.